neste vídeo personagens da nossa história. Daniel Berg, o pioneiro da colportagem da Assembleia de Deus no Brasil. Essa matéria foi publicada no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1989. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nascido em Vargön, Suécia, no dia 19 de abril de 1884, os pais de Daniel Berg chamavam-se Gustav Werner Horberg e Fredrika Horberg, que eram crentes batistas. No ano de 1899, foi batizado nas águas. Na data de 5 de março de 1902, com 18 anos, seguiu para os Estados Unidos pelo navio MS Rommel, encontrando-se com Gunnar Wingren no ano de 1909 na cidade de Chicago. Ambos desembarcaram em Belém do Pará, a 19 de novembro de 1910, fundando a Assembleia de Deus naquela capital em 18 de junho de 1911. Enquanto Gunnar Wingren se notabilizava pela excelência de seus ensinamentos e pregações, Daniel Berg acentuava em suas notáveis qualidades a de grande ganhador de almas, o que fazia como ninguém. Tinha ainda o dom de orar pelos enfermos. Paralelo a isso, foi dos mais destemidos colportores do início da igreja no Brasil. Numa certa feita, empreendeu no Pará uma viagem a pé de Belém até Viseu. Num percurso de aproximadamente 400 quilômetros, equivalente à distância entre São Paulo e Rio de Janeiro ou São Paulo e Curitiba, sem deixar de carregar consigo uma mala cheia de bíblias e folhetos para vender e distribuir onde houvesse alguém interessado em adquiri-los. Dezenas de igrejas foram instaladas por todo esse trecho em consequência desse ato heróico de Berg. O serviço de colportagem em Belém dava-lhe oportunidade de convidar as pessoas para assistirem aos cultos nas casas onde ele pernoitava e ao ar livre. E ele compreendeu então que era bem mais fácil vender livros evangélicos do que pensava, considerando que mais ou menos 20% da população da capital paraense sabia ler. Por ser esse tipo de serviço novidade para os habitantes do lugar, todos se sentiam curiosos de conhecer o que Berg vendia. Naquele tempo, Bíblias e Novos Testamentos em português não eram comuns. Durante mais de um ano, percorreu ruas e visitou casa por casa na cidade de Belém. Nos anos seguintes, evangelizou diversos municípios da ilha de Marajó, no Pará. Depois seguiu para o sul do país, instalando a obra do Senhor nas cidades de Vitória, Espírito Santo, janeiro de 1924, e Santos, São Paulo, maio de 1924. No dia 15 de fevereiro de 1926, seguiu com a família para a Suécia, em razão de grave enfermidade. No mês de novembro de 1927, retornou ao Brasil, desembarcando em Santos, São Paulo, de onde seguiu para a capital paulista para organizar a Assembleia de Deus. Após a realização da primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ocorrida em Natal, Rio Grande do Norte, durante a primeira quinzena de setembro de 1930, a família seguiu outra vez para a Suécia para descanso, no dia 18 do mesmo mês, acompanhando Levi Petrus, pastor da Igreja Filadélfia de Estocolmo, que viera ao Brasil participar
do citado encontro de pastores. Entre os anos 31 a 33, trabalhou em Porto, Portugal e em diversas cidades daquele país, desenvolvendo um serviço de pioneirismo. A história dos últimos dias de Daniel Berg é comovente e inspirativa. Após ser acometido de grave doença, necessitou hospitalizar-se. Ele mal podia mover-se, mas saía de enfermaria em enfermaria para distribuir folhetos, espalhar literaturas e orar pelos que se decidissem. Uma enfermeira foi designada para impor-lhe disciplina, pois não era-lhe permitido distribuir literatura. No entanto, a funcionária não se viu com coragem de impedir aquele homem. Ao quebrado pela força dos anos mais vigorosos na tarefa espiritual de ajudar vidas decaídas, e ele continuou em seu serviço que tanto amava, e almas famintas iam sendo alimentadas pelo pão vivo descido dos céus, oferecido por aquele que lutou até o último instante. Memórias de Daniel Berg, 4ª edição, CPAD, 1979, páginas 168 e 169. Seu passamento ocorreu em 1963 na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, com a idade de 79 anos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.